Boa tarde. A gente vai falar um pouquinho das infecções primárias de corrente sanguínea, a importância da classificação associada ao catéter e das relacionadas ao dano da barreira mucosa. A gente fez esse estudo lá no GRAAC, com a equipe do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Então, quando a gente começa, a gente pensa nas infecções, né, em pacientes imunossuprimidos, principalmente pacientes de oncologia pediátrica, a gente lembra que eles têm uma grande quantidade a densidade de pacientes que usam catéter central, ela é muito grande. Né? No GRAAC, esse número é cerca de 83% dos pacientes do GRAAC utilizam algum tipo de catéter central. Então, a gente lembra que as infecções primárias de corrente sanguínea são uma causa importante de morbimortalidade nessa população, e as infecções associadas ao catéter, elas são também importantes, principalmente quando a gente avalia qual que é o risco da manipulação desse catéter e os pacientes que são imunossuprimidos. Então, a gente tem a grande maioria dos nossos pacientes utilizam catéter totalmente implantável. Quando a gente pensa nas infecções associadas ao dano da barreira mucosa, a gente lembra dos pacientes que são imunossuprimidos, principalmente os pacientes transplantados, né, e tem a translocação microbiológica do trato gastrointestinal, que acabam ocasionando infecções primárias de corrente sanguínea. Então, a gente lembra que o paciente que faz a quimioterapia, né, que tem um tratamento imunossupressor grave, ele acaba tendo vários tipos de dano da barreira mucosa, seja visível ou através dos exames de imagem a gente consegue identificar. Quando a gente olha os critérios da vigilância sanitária de 2017, a gente vê que eles distribuem, eles acabam dividindo, né, classificando inicialmente esse infecção primária de corrente sanguínea associada ao dano da barreira mucosa, e a gente tem 3 tipos de critério. Então, o critério número 1 é o paciente acima de 28 dias de vida, com agente microbiológico identificado em uma ou mais hemocultura, não sendo identificado em outro sítio e com algum agente colonizante do trato gastrointestinal. E para classificar como dano da barreira mucosa, o paciente precisa ser necessariamente um paciente transplantado alogênico dentro de 1 ano, com hemocultura positiva no mesmo período de internação, até 7 dias, apresentando déficit intestinal do grau 3 ou 4, ou tendo 1 litro de diarreia durante esse período. Ou o paciente pode ser um paciente neutropênico, com menos do que 500 células por milímetro cúbico, em 2 amostras consecutivas de 2 dias. O critério número 2, ele pega os pacientes também acima de 28 dias de vida, sintomático, apresentando febre, calafrio ou hipotensão, o micro-organismo não identificado em outro sítio, mas a gente presta atenção no Streptococcus do grupo Viridans. Né? E aí os mesmos critérios para infecção dano da barreira mucosa, ele passa a ser quando o paciente tem o estrepto na hemocultura, né? E aí uma hemocultura suficiente é o necessário, e também os mesmos critérios de imunossupressão, paciente transplantado alogênico com déficit intestinal ou diarreia, ou paciente neutropênico. O critério número 3, ele abrange outro tipo de população, né, paciente mais do que 28 dias e menor do que 1 ano de idade, sintomático, então apresentando febre, hipotermia, apneia ou bradicardia. Né, micro-organismo não identificado em outro sítio, com também o Streptococcus do grupo Viridans. Então, quando a gente identifica esse Streptococcus do grupo Viridans numa hemocultura, né, e também precisa ser os mesmos critérios de paciente imunodeprimido. Então, o objetivo do nosso trabalho é verificar a densidade de incidência das infecções associadas ao catéter versus aquelas que foram classificadas associadas ao dano da barreira mucosa. Além disso, a gente descreve os tipos de catéter que estavam associados a essas infecções, e a gente também descreve as epidemiologias das infecções. Então, foi um estudo prospectivo observacional que aconteceu de janeiro de 2017 a julho de 2018, lá no GRAAC, no Instituto de Oncologia Pediátrica da Unifesp, e a gente analisou todas as infecções classificadas pelo Serviço de Infecção Hospitalar. A gente calculou a densidade de incidência, né, o número de infecção de corrente sanguínea laboratorialmente confirmada associado ao catéter, sobre o número de catéter dia vezes 1000, e aí o dano da barreira mucosa, as infecções associadas ao dano da barreira mucosa sobre o catéter dia vezes 1000. Então, só para caracterizar o nosso hospital. Então, o Hospital Oncológico Pediátrico, ele atende pacientes do Brasil e da América Latina, tem principalmente diagnóstico de tumor sólido e paciente hematológico, principalmente tumores do sistema nervoso central, que tem um regime imunossupressor um pouco mais forte do que os outros tipos. Um hospital de pequeno porte, 39 leitos, que abrange UTI, transplante e tem pronto atendimento, faz cerca de 300 diagnósticos por ano, a grande maioria dos pacientes são atendidos pelo SUS e a gente realiza transplante, né? Os transplantes que a gente faz é alogênico, autólogo e de cordão. Além disso, possui um setor de radioterapia.
Então, quando a gente olha os nossos resultados, a gente teve notificação de 57 infecções durante esse período de corrente sanguínea em 48 pacientes, em 14.290 catéteres manipulados dia. Quando a gente divide as infecções, infecção de corrente sanguínea associada ao catéter, a gente tem 47% dessas infecções, tendo uma densidade de incidência de 1,9 por 1.000 catéter dia manipulado. Quando a gente olha as infecções do dano da barreira mucosa, essa proporção chega a 53%, quase por cento, e a densidade de incidência ela aumenta um pouquinho. Ela é 2,1 por 1.000 catéteres dia. Quando a gente avalia os nossos agentes, né, relacionados às infecções, a gente tem os agentes do dano da barreira mucosa, a gente tem 2 infecções polimicrobianas e a incidência é sempre de gram negativo. As infecções associadas ao catéter, a gente também tem 2 infecções polimicrobianas com 29 agentes identificados, com a predominância um pouquinho maior de gram positivo. A gente estratifica quais tipos de micro-organismos foram associados a essas infecções, e aí quando a gente observa o dano da barreira mucosa, a gente tem incidência maior de Pseudomonas, E. coli e Klebsiella, e aí do Streptococcus do grupo Viridans no gram positivo associado ao dano da barreira mucosa. Quando a gente avalia as infecções associadas ao catéter, a gente tem predominância de Staphyloepidermidis e de Candida parapsilosis, que está diretamente relacionada à manipulação e aos cuidados com catéter. Então, quando a gente olha os tipos de catéteres manipulados, a gente teve 14.290 catéteres manipulados e não tem tanta diferença entre os 2 tipos de infecção, o dano da barreira mucosa e da corrente sanguínea. A única coisa que a gente lembra é que os pacientes do transplante, que são a grande maioria dos imunossuprimidos, que são classificados ao dano da barreira mucosa, eles têm um catéter de duplo lúmen que a equipe insere durante o início do tratamento do transplante. Então, como conclusão, a gente chega à conclusão que as infecções de corrente sanguínea elas são graves, né, tem uma grande mortalidade nas nossas crianças, e a gente lembra que os gram-negativos a gente consegue estratificar quais são os tipos de catéter, quais as infecções importantes para a gente conseguir estratificar e saber se o cuidado com o catéter está sendo adequado. Então, a gente consegue separar as infecções que a gente consegue prevenir e as infecções não preveníveis. Só isso. Obrigada.